Já na Europa, alguns dos principais países do continente já começaram a retornar às suas atividades, graças à queda do número de novos casos e internações. Reportagem de Peterson Isidoro. Depois de quase um mês de isolamento, os alemães retomaram nesta segunda-feira um pouco da rotina que tinham antes da pandemia causar as primeiras mortes no país. Lojas de roupas, livrarias, revendas de carros e outros comércios com até 800 metros quadrados puderam reabrir as portas, obedecendo o número máximo de clientes e de distanciamento. Já restaurantes, bares e academias permanecem fechados. Estamos voltando à normalidade, comemorou esta moradora da cidade de Colônia. A normalidade é um pouco mais possível novamente. O uso de máscaras passa a ser obrigatório em trens, ônibus e no interior das lojas em diversas cidades alemãs por tempo indeterminado. Até agora, a Alemanha registrou 145 mil casos positivos, com cerca de 4.600 óbitos. A boa notícia é que o país conseguiu recuperar 91 mil doentes, a taxa mais alta do mundo desde o início da pandemia. Estamos ainda no começo da pandemia e longe de estarmos fora de perigo. Precisamos perceber isso, especialmente no início desta semana, quando o primeiro afrouxamento das regras entrará em vigor. Temos que avançar passo a passo, devagar e com cuidado. Essa é a primeira fase do que as autoridades chamam de uma saída gradual de um confinamento que já dura quase um mês e meio em vários países aqui da Europa. E o exemplo alemão também está sendo adotado agora por algumas das principais nações europeias, como Itália, França e Espanha, que começaram a semana afrouxando as medidas restritivas, uma vez que a média diária de novos casos e de mortes vem caindo, se comparada com os números de 2 semanas atrás. Na Espanha, farmácias passaram a distribuir milhares de máscaras. E o governo anunciou o fechamento do necrotério, instalado de forma provisória num ginásio com pista de gelo no centro de Madrid. O número de mortos pela Covid-19 de ontem para hoje ficou abaixo dos 400, pela primeira vez desde março, disseram as autoridades espanholas. De todas formas, é uma cifra que nos incita a esperança. Já na França, um hospital de campanha construído ao leste de Paris para atender pessoas que contraíram o vírus começou a ser desmontado nesta segunda-feira, após o recuo de novos casos. Mas o primeiro-ministro, Édouard Philippe, alertou que os franceses vão precisar aprender a viver com o vírus depois que o país suspender o bloqueio social. Une bonne moitié de l'humanité demeure confinée. A França está entre os países mais atingidos pela doença, com quase 20 mil mortes. Mas o número de pacientes com o vírus nos hospitais está em queda, assim como o de óbitos. A Itália segue a mesma tendência, depois de 2 meses de total confinamento, após ver cidades inteiras devastadas pelo vírus, chegando à trágica marca de 24 mil mortes, os italianos, aos poucos, tentam se reerguer. Em várias partes da Lombardia e em Roma, uma segunda-feira que há muito não se via. Lojas abertas, seguindo as restrições sanitárias. Em Israel, Benjamin Netanyahu e seu rival Benny Gantz anunciaram um governo emergencial de coalizão. Os detalhes não foram divulgados. O governo do país está paralisado há alguns meses e, com o acordo, evitam a 4ª eleição no país. A aliança pode durar 3 anos. O governo israelense também anunciou o afrouxamento de algumas regras de isolamento social que entraram em vigor imediatamente. Entre elas estão a liberação de orações ao ar livre, realização de cerimônias como casamentos e prática de esportes, sempre mantendo a distância mínima de 2 metros. Novas liberações devem ser anunciadas a partir do dia 3 de maio. E por falar em restrições de distanciamento, elas foram seguidas à risca por cerca de 2 mil manifestantes que ocuparam neste domingo a principal praça de Tel Aviv, em Israel. Usando máscaras e mantendo distância um do outro, o grupo protestava contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o qual acusam de usar a crise do novo coronavírus para escapar da acusação de corrupção que pode lhe custar o cargo. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News.